pessoal, sou a Anne Amaro e hoje nós vamos fazer a correção do pé de prova da primeira série de literatura, ok? Então você vai pegar o seu material para acompanhar comigo e tirar todas as suas dúvidas para você fazer uma ótima avaliação, beleza? Vamos lá para a questão 1. Diz assim, a capa da revista semanal a seguir usa como manchete principal desta edição, Estamos Devorando o Planeta. E aí você vai ver que tem a foto da capa da revista. E aí a imagem exibe. Primeira coisa, quando você tiver uma questão que for com texto híbrido, ou seja, verbal e não verbal, aquele texto que tem imagens e texto, você precisa analisar tudo. Repare a parte textual aí, ó. Estamos devorando o planeta. Água, carne, peixe. O mundo consome mais do que a Terra pode oferecer. E aí você vê a imagem do globo terrestre sendo ingerido por uma pessoa, ok? E aí você precisa reparar o quê? A resposta da letra A contempla o que a gente precisa. Olha só o que está dizendo. A imagem exibe de forma denotativa a representação dada ao texto. Primeira coisa, você precisa lembrar a diferença de denotação e conotação. Um texto denotativo é aquele em que as palavras são usadas em seu sentido real. Por exemplo, eu ganhei uma flor. Usei a palavra flor de forma denotativa, de acordo com a definição do dicionário. O texto conotativo é aquele em que a palavra é usada de forma figurada, de forma criativa, como se eu dissesse assim, Anne é uma flor. Não significa que eu tenho pétalas e que eu tenho, que eu vivo na areia, na terra. Significa o quê? Que eu estou comparando a delicadeza de uma flor, a beleza de uma flor, a minha delicadeza e a minha beleza. Olha, cara de pau, né? Mas enfim, então você conseguiu entender a diferença de denotação e conotação. Aqui, nessa imagem, o título diz, estamos devorando o planeta. Ele quis usar a palavra devorando no sentido conotativo. Mas a imagem exibe o quê? De forma denotativa. A produção da imagem a partir da significação real do texto. Então, ele está te perguntando sobre a imagem. A imagem exibe de forma denotativa, ok? Da forma real como seria se alguém estivesse devorando o planeta. Ele botou aqui de forma real, alguém devorando o globo terrestre, ok? Então, resposta da número 1, letra A. Número 2, analisando a diferença entre poesia e a prosa, é correto afirmar que letra A já é a resposta certa. A poesia e a prosa seguem um binarismo, a forma e o conteúdo a que se propõem. Repare, um binarismo é quando eu tenho duas vertentes de sentidos opostos, ok? A prosa e a poesia são opostas. Enquanto um texto em prosa, ele é escrito de forma corrida até o final, não há preocupação com o formato do texto, com as rimas. A poesia apresenta essa preocupação com rima, com a métrica, com o formato do texto, com o conteúdo do texto. Enquanto muitas vezes o texto em prosa pode falar sobre qualquer assunto, a poesia já apresenta uma temática mais reflexiva, mais pessoal, às vezes até crítica. Mas a poesia apresenta uma temática mais subjetiva, sempre relacionada a sentimentos, a sensações, nem que sejam boas ou ruins, tá? Então, a forma do texto em prosa é diferente do texto da poesia, porque em prosa o texto é corrido, a poesia é feita por versos, ok? Um poema é feito em versos. E o quanto ao conteúdo também é diferente. Como eu já havia falado, o texto, a poesia, ela é mais subjetiva, enquanto a prosa é mais objetiva. Pode acontecer de eu ter um texto em prosa falando sobre um assunto mais pessoal, sobre um assunto mais sentimental? Pode acontecer. Mas em um jornal, por exemplo, você vai ter lá a notícia e ela está escrita em prosa, ok? E outros gêneros textuais que também falam sobre diversos assuntos que são escritos em prosa, ok? Questão 3.
A intertextualidade ocorre quando um texto faz referência explícita ou implícita a outro texto. Ela também pode ocorrer com outras linguagens, como a música, a pintura, filme, novela, etc. Em um texto científico, por exemplo, o autor do texto citado é indicado. Já na forma implícita, a indicação é oculta. Por isso, é importante para o leitor o conhecimento de mundo, um saber prévio para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. Considerando o texto 1 e o conceito de intertextualidade, como pode ser classificado o texto 2? Primeira coisa, você vai precisar lembrar o que é intertextualidade. A intertextualidade é a relação entre textos. É quando você olha para um texto e automaticamente você lembra de outro, ok? E isso pode acontecer com texto, com filme. Por exemplo, o filme Todo Mundo em Pânico. Ele é uma paródia do filme Pânico. Ao assistir Todo Mundo em Pânico, automaticamente você lembra do filme original. Aí há uma relação de intertextualidade, ok? E aí nós temos classificações diferentes. Por exemplo, uma paródia vai ser aquele texto que apresenta um efeito cômico ou satírico, quando a preocupação de não descaracterizar a obra original. Ele vai pegar a obra original e vai fazer uma brincadeira, vai fazer uma pequena mudança na obra original. Já uma paráfrase é quando você pega um texto original e muda as palavras. O conteúdo continua o mesmo, mas você altera as palavras. Sabe quando você vê muita paráfrase? Quando você tem um trabalho para fazer. Aí você lembrou que no dia anterior que tem que entregar. Você pede para o seu amigo o trabalho dele, muda as palavras que ele usou e entrega o seu trabalho lindo e maravilhoso. Você realizou uma paráfrase. Você pegou o texto de outra pessoa, mudou as palavras, mas o conteúdo continuou o mesmo, ok? Um pastiche é a combinação de textos criando um novo texto. É como se fosse uma colcha de retalhos. Você vai pegando pedacinhos de outros textos para formar um novo texto. E, diferente da paródia, não tem a intenção de ser irônico, ou de satirizar, ou de ser cômico. Não, um pastiche ele tem a ideia de juntar conhecimentos e formar um novo texto, ok? Um plágio é quando você apropria-se de um texto, pega todas as informações que estão ali, não altera nada e coloca você como autor. É quando você se apropria de uma obra intelectual assumindo a autoria, ok? E, por último, aí, um epílogo é a parte final de uma obra literária que apresenta um resumo. Por exemplo, no livro Os Lusíadas, lá no final, no último capítulo, há um epílogo, que é onde o autor dá uma resumida de tudo o que aconteceu ao longo da história, ok? Então, aí, no texto 2, há também há uma paródia, porque se você reparar, o texto 2, que é o do Homer Simpson aí, faz uma crítica bem-humorada ao ser humano moderno e às práticas sedentárias estimuladas pela sociedade de consumo. Se você reparar, ele está aí com um hot dog, refrigerante, tem várias coisas na mão dele. E aí a gente percebe uma crítica. Um texto que faz uma crítica, uma crítica de forma bem-humorada, ele vai ser considerado uma paródia, ok? Só para citar aqui, só para explicar, a citação é quando você pega um texto de alguém e você dá os créditos a essa pessoa. Você retira um parágrafo do texto de alguém, coloca no seu texto, mas você diz quem foi o autor daquela parte que está destacada, que você coloca entre aspas, ok? A alusão é quando você faz referência ao texto de outra pessoa, é quando você cita também com as suas palavras, mas você diz quem foi o autor desse texto, ok? E pastiche eu já tinha explicado. Então, resumindo, a resposta da número 3 é a letra A. Questão 4. Quanto à abordagem do tema,
e aos recursos expressivos. Essa crônica tem um caráter letra C, caráter irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre os vizinhos. Você vai ter que lembrar que a ironia é quando você diz uma coisa querendo dizer totalmente o contrário. É quando tem aquele tom de deboche, a forma encontrada aqui no texto, ok? Questão 5, você vai ter que ler outro texto. Diz aí, para cumprir sua função social, o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta características próprias desse gênero, quanto ao uso da língua e à composição textual. Entre essas características, destaca-se o emprego de, resposta letra B, palavras e construções que evitem ambiguidade. Primeira coisa, as leis devem ser denotativas, ok? Você precisa olhar para aquele texto e entender exatamente o que ele está dizendo. Precisa ser um texto claro, objetivo, sem sentimentalismo, sem subjetividade, sem opiniões próprias. Se você reparar, esse texto está separado em parágrafos, numerado com artigos, ok? E ele é muito bem organizado. Ele vai usar a linguagem formal, de maneira que qualquer pessoa que venha ler esse texto entenda o que ele quer dizer. Então, a resposta da letra B, que diz que há o emprego de palavras e construções que evitem ambiguidade, você tem que lembrar que ambiguidade é quando uma frase, um texto tem um duplo sentido. Então, quando esse texto aqui ele é muito claro, ele evita ambiguidade, evita que você leia alguma coisa quando ele quer evitar que você se confunda, ok? Então, aí não há ambiguidade, não há duplo sentido. Então, a resposta da letra B está correta, beleza? Questão 6. Diz assim, o eu lírico reconhece que a pessoa em que depois sua vida representava... Primeira coisa, você precisa ler o texto que está aí. Ele é bem curtinho. Ele é um epigrama, né? Uma composição em versos sobre qualquer assunto. E aí, ó, ele está dizendo assim, encostei-me a ti, sabendo bem que eras somente onda, sabendo bem que eras nuvem, depus minha vida em ti. Como sabia bem tudo isso e dei-me ao teu destino frágil, fiquei sem poder chorar quando caí. Aqui, a resposta que está mais adequada vai ser a letra A, que diz assim, ó, o eu lírico reconhece que a pessoa em que depois sua vida representava uma relação desconexa, o que explica que os desenganos vividos seriam inevitáveis. Ele diz aqui, ó, quando ele diz que depois a sua vida, significa que em que ele colocou a própria vida. O eu lírico vai ser a voz do texto. Quem está dizendo aqui, ó, encostei-me a ti. Alguém se encostou em um outro alguém. Esse primeiro alguém, quem se encostou, é o eu lírico. É essa voz do texto, a voz do poema, ok? E aí, se você reparar, ó, diz, sabendo bem que eras onda, que eras nuvem. A onda é algo inconstante, é algo que não tem firmeza, assim como a nuvem, que muda de formato, que muda de lugar. Então, ele está dizendo que ele já sabia que essa pessoa não representaria segurança. E mesmo assim ele ou ela, né, porque o eu lírico aqui não está definido como homem e mulher. Lembrando que esse texto é da Cecília Meirelles. Ela é a autora. O eu lírico pode ser um homem ou uma mulher, independente do autor, tá? Então, aqui a letra A é a alternativa correta, ok? Questão 7. Para você começar a fazer, você precisa também analisar esses dois textos aí, que são não verbais. Possuem apenas imagens e o título do filme aí, ok? Mas não há nenhum texto texto verbal, passando alguma informação para nós. Vamos focar apenas na imagem, tá? Por intertextualidade,
entende-se a relação de um texto com outro pré-existente. Já falamos sobre isso. A intertextualidade pode apresentar funções diferentes, as quais dependem diretamente dos textos e contextos, ou seja, situações em que ela é inserida, ou seja, das diversas situações e propósitos comunicativos. Analisando as relações textuais estabelecidas entre os textos não verbais apresentados, percebe-se que a relação intertextual entre ambos representa uma letra A, paródia, apresenta um efeito cômico, satírico, que não há preocupação em descaracterizar o texto original. O texto original é aí o cartaz do filme. E nós vemos aí os desenhinhos fazendo essa brincadeira, ok? É uma paródia realmente do texto original. Já falamos anteriormente o que seria paráfrase, pastiche, plágio e epílogo, ok? Então, resposta número 7, letra A. Questão 8, tem aí um texto e diz: a partir da leitura do poema, pode-se inferir que nele, letra E, a poesia instaura uma realidade transfigurada pelo lirismo. Algo que é transfigurado é algo que é transformado, mudado, levado para outro lugar, ok? Pelo lirismo. Lirismo seria a exaltação dos sentimentos pessoais, tá? É perceptível em visões inusitadas e surpreendentes. Repare que a visão lírica e subjetiva do poeta transfigura a realidade relacionada à bomba atômica com associações surpreendentes, sem assumir-lhe o horror e o absurdo. Ele pega aquela realidade totalmente triste, pavorosa, pesada, muito triste e transfigura, ok? Então, a resposta certa seria a letra E, ok? Questão 9. Sobre o gênero lírico, estão corretas, exceto ele quer que você marque a errada. A errada vai ser a letra C, que diz assim, ó: são longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é celebrado. Esse gênero aí é o gênero épico, ok? Os outros estão falando sobre o gênero lírico. A A, B, a D e a E. Letra C está falando sobre o gênero épico. Por isso, você vai marcar a letra C, porque ele quer a errada, beleza? E a questão 10 apresenta aí um soneto de Camões, muito famoso, tá? E aí diz assim: de acordo com suas características, o poema pode ser caracterizado como um texto, letra A, um texto lírico, repleto de sentimento. E o texto lírico é aquela obra que é para ser musicada também, para ser acompanhada de algum instrumento. Mas se você reparar aqui, entre as outras opções, o texto épico, do gênero épico, ele vai ser aquela narrativa que exalta um herói, que exalta um povo e os seus grandes feitos, e vai contar um fato histórico de forma muito exacerbada, de forma grandiosa, ok? Um texto apenas narrativo vai ser aquele que vai contar uma história, uma sequência de fatos. Vai ter narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. E o texto dramático, do gênero dramático, é aquele texto feito para ser representado. É aquele texto que foi feito para ser atuado, ok? Então, ele vai ter sempre a marcação dos personagens, vai ter os personagens e suas falas, vai estar indicando qual é o espaço, ok? Então, aí a resposta da número 10 só pode ser a letra A mesmo, que vai ser um texto que apresenta sentimentalismo e subjetividade, ok? Então, essa foi a nossa correção. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas. Faça uma boa prova, ok? Até a próxima. Tchau, tchau!